Se não dá por bem, eles tentam na marra, meus irmãos. É o que você vai ver nesse vídeo aqui, que foi dica do irmão Gerson Souza. Um abraço forte pra ele. Se você não me conhece, eu sou o Davi. Seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E a dica tá na grande mídia, diz o seguinte: Shell, né, o posto, a marca Shell, deve fechar 1000 postos de gasolina e eis o motivo. Shell reduzirá postos até 2025. Matéria muito recente, de 26 de 3 de 2024. E se trata do que você já deve imaginar, dessa forçação de barra para empurrar na bunda dos consumidores o carro elétrico. É um modelo de negócio que não tem como dar certo se os carros a combustão continuarem. Eles sabem disso. O carro é cheio de problemas. Começa pela bateria que descarrega, começa pela manutenção desses carros caríssima, né? São carros descartáveis, assim como um celular seu que você compra novinho, instalando e ele ali perfeito, funcionando o tempo todo. Depois ele começa a apresentar vários problemas. O carro elétrico ele segue essa base. Além disso, o grande motivo que eu vejo do grande sistema querer implementar esses carros não é por nada referente às bandeiras que eles levantam. Eles querem isso porque o carro elétrico vai dar um controle sem igual a esse sistema que está se tornando cada vez mais autoritário e está intensificando esses tentáculos, prendendo cada vez mais em volta do nosso pescoço para terem cada vez mais poder sobre você. Hoje você sabe que as coisas como estão, né, principalmente ficando online, você tem que ter os seus perfis ativos, você não pode estar banido das redes sociais. Muita gente hoje depende delas para negociar. Então o que é que você está vendo? Você está vendo que cada vez mais o sistema vai se modificando para que você tenha que estar dentro da linha que eles traçam. Você tem que estar andando em cima dessa linha. Então vão banir o dinheiro. Para quê? Para que qualquer coisa, qualquer cara com um martelo dê aquela velha e boa martelada, não é? Como a gente vê os deuses do Olimpo fazendo isso. Agora veja, vai ser em nível global. O Brasil está sendo um dos cabeças disso. Afinal de contas, aqui na América Latina somos o maior país e não há o que discutir. Então, o Brasil está sendo pioneiro nisso, o Brasil está avançando muito nisso, né? Um país que é autossuficiente em petróleo e está abrindo mão disso, criando projetos, como eu já mostrei para vocês, para proibir a venda dos carros a combustão e mais para frente, né, 2030 para frente, começar a proibir também a circulação desses carros. Na Europa já fazem isso em algumas regiões. Olha, aqui não se pode rodar com carro a gasolina. Engraçado que eles são verdadeiramente países sem recurso, não vou dizer pobres porque eles têm a moeda, né? Mas países sem recurso, principalmente recurso energético, que é o que Enéas dizia. Se o cara não tem energia, ele não tem nem futuro, né? Então é o caso desses países. Eles não têm o sol com abundância aqui, que é uma grande fonte de energia, e muito menos rios, como o Brasil tem, para mover as suas turbinas. Então o que é que eles fazem para ter energia elétrica? A base de carvão. Energia altamente poluente, ou seja, cada carro elétrico que está ali, ele está poluindo muito mais, já que a energia dele é produzida através do carvão, do que se tivesse com combustível fóssil, já que muitos carros, principalmente esses carros mais novos, cada vez emitem menos poluentes, né? Cada vez eles vêm mais com mesmo de treco, né? Justamente para diminuir esses gases. Mas como eu disse para você, a questão aqui não é apenas, né, pensar no bem do planeta, a questão aqui é controle total na mão de pessoas autoritárias. Esses carros vão dizer para eles, enquanto você estava rodando, para onde você foi, ele vai ter tudo isso registrado nele. O cara vai saber, eles, no caso o sistema, vai saber desde que você comprou, pelas ruas que você andou, quem entrou, quem deixou de entrar no seu carro. Se as parcelas estiverem atrasadas, ele volta para a própria fábrica. É esse tipo de coisa, como já acontece. Não acho que isso é bobagem. Nossa, Davi, você parece um escritor de ficção científica. Já acontece, meu amigo. Eu estou falando de coisas que acontecem. Se você não acompanha o nosso canal, eu recomendo você dar uma pesquisada aí. Nós falamos, inclusive, do novo Mustang, né? Se ele estiver com a parcela atrasada lá nos Estados Unidos, ele vai para uma autorizada ou para a própria concessionária, sozinho, né? Ele começa te dando aviso nas primeiras parcelas que você atrasa. Ele começa a cortar o direito de você ligar o ar-condicionado dele. Você começa a perder o direito de usar o GPS do carro, você, no fim, pensa que não, vai dormir ali de boa, quando acorda o seu carro não está mais de frente à sua casa, ele foi embora até que você regularize a situação dele. Então, são coisas desse tipo que o sistema quer. Imagine você, por alguma maneira, tá andando ali acelerado por alguma coisa, o sistema simplesmente vai travar o seu carro, vai chegar ali uma viatura e vai enquadrar você e perguntar por que estava andando dessa maneira. Então é uma coisa que não é sua, tá certo? Você vai pagar
para usar e não vai ser sua. Inclusive, esse é o novo modelo de negócio que eles querem, que você não compre, você pague, como já acontece na Europa, é tipo um contrato de locação. Você compra aquele carro, entre aspas, né? Eu compro o direito de usá-lo, vamos dizer, por 2 anos, e depois você já troca por outro carro. Aquele carro volta para a mão da fábrica, nunca foi seu, você não pode modificá-lo, não pode fazer da sua maneira, como a gente, né? Os machos alfas, né? Da antiga geração, como a gente fazia, mexer no carro no final de semana, dar aquela implementada, deixar ele com a nossa cara. Não, isso aí vai acabar, porque esse é o novo modelo de negócio e a geração Nutella vai adorar. Então, meus irmãos, desculpa até eu estar dando a minha opinião aqui, né? O meu raciocínio. Antes de passar para vocês a notícia, geralmente eu faço o contrário, mas é porque eu sei que tem muito marinheiro de primeira viagem que não pegou esses outros vídeos, alguns até que saíram do ar. Então eu preciso fazer essa introdução aqui para a pessoa entender do que realmente se trata. Agora sim eu vou trazer a matéria da mídia do jeitinho que eles colocaram aqui, ó. A Shell do Reino Unido é a segunda maior empresa do mundo quando o assunto é exploração e produção de combustíveis fósseis. No entanto, a gigante britânica também começa a se render à onda dos carros elétricos e promete investir. Desta maneira, a Shell anunciou que vai fechar cerca de 1.000 postos de gasolina no mundo inteiro até 2025. No total, ela tem cerca de 47 mil unidades espalhadas pelo globo e essa redução representa apenas 3% de todas elas. Agora a empresa britânica que começa a investir e aposta nos postos para recargas dos carros elétricos. Isso vai acontecer gradativamente, especialmente no mercado europeu, onde os carros a combustão já estão perdendo espaço com maior rapidez. O que a mídia realmente se torna canalha, e por isso que eu sei que muitos de vocês, você sabe ler, você podia vir aqui, né, digitar o título aí ou simplesmente acompanhar as notícias e ler isso lá. Tem até, né, agora a inteligência artificial que faz a leitura para você, se o cara não quer cansar os próprios olhos. Mas por que é que você vem num canal lá de nós como esse? Você vem porque você sabe que aqui eu vou explicar a coisa como realmente é. Essa aceitação dos carros elétricos lá na Europa não é porque o público está querendo isso. Não é porque as pessoas optaram por isso, acharam uma boa proposta. É porque eles estão proibindo em várias regiões que os carros a combustão circulem, né? E repito, eles que não têm energia, eles que são um país pobre, né? Não têm energia, é a base de carvão. Mesmo assim, eles estão forçando isso aqui, mandando literalmente se danar o fato de que se todos os carros a combustão pararem de rodar lá e todo mundo aderir ao elétrico, não tem como eles gerarem essa energia. Isso é um fato, não tem como eles gerarem essa energia e nem tão pouco como produzir tantas baterias elétricas que, como eu disse a vocês, elas vão perdendo a carga, cada vez vai rodando menos, igual acontece com o celular. O celular passa o quê? Um ano e meio funcionando bem, perfeito. Depois disso ele já começa a apresentar alguns probleminhas. Você tem que dar 2, 3 dedadas para ele, né, a tela funcionar e assim vai. A bateria cada vez dura menos e não sei o que, não sei o que. Eles dizem o que a você? É porque você não usa até o limite, né? Você tem que esperar ele descarregar totalmente para poder carregar. Assim ela realmente dura mais, mas não é apenas isso que faz com que ela vá descarregando. O fato é que o uso vai, de qualquer maneira, desgastando e ela vai cada vez mais com a carga completa, durando menos horas. Esse carro segue o mesmo preceito, sem contar, como eu disse para vocês, que essas baterias às vezes valem mais do que o carro. Então é uma coisa inviável, eles sabem disso. Agora, né, você que já sabe como o mundo funciona, que existe um deep state, você sabe que há uma redução populacional para acontecer, né? Aí sim, é a única coisa que esse plano deles pode se encaixar. Se a população não for do tamanho que é hoje, aí sim tem carro elétrico para todo mundo, sem problema, né? Como está, não tem. Então você vê, meu irmão, que o que eles planejam para a sociedade é algo terrível mesmo. Espero até que esse vídeo passe, né? Porque não estamos mentindo aqui. É apenas raciocínio em cima de fatos. Então, de acordo com um documento divulgado pela Shell, a empresa terá cerca de 500 eletropostos apenas em 2024. No entanto, não divulgou exatamente onde serão instalados cada um deles. Mas com o crescimento das vendas de elétricos na América Latina e na China, muitos deles poderão ser por aqui, inclusive no Brasil. As empresas já começam a investir mais nesses pontos de recarga, até como uma forma de viabilizar esse mercado crescente de carros elétricos. Apesar disso, não há sinalização de que a empresa vá fechar algum de seus postos de gasolina aqui no Brasil. Isso porque a demanda por combustível fóssil ainda é muito grande e representa a ampla maioria dos carros no território nacional. Atualmente a Shell conta no mundo inteiro com cerca de 54 mil postos de recarga para veículos elétricos. No entanto, pretende ampliar para cerca de 70 mil no final de 2025. E tem uma meta ainda mais ousada para 2030, 200 mil pontos de recarga. Também vale destacar que em 2030 há alguns países da Europa que proibirão a circulação de carros a combustão em determinados locais.
Além disso, a empresa como a Volvo produzirão apenas carros elétricos a partir de 2030. Ninguém está nem aí para a Volvo, né? Neste caso, a Shell, como uma gigante do fornecimento de combustível, deverá entrar também no mercado de elétricos, como uma forma de aproveitar essas mudanças no cenário mundial para continuar crescendo e evitar perder espaço para a concorrência. A sustentabilidade e a tentativa de conter, né, essa temperatura alta nos próximos anos são os principais aspectos para a aposta dos carros elétricos. E a Shell parece que está preparada para este novo cenário automotivo mundial. E aqui encerra a matéria deles, né? Bom, infelizmente, meus irmãos, não se pode debater nessa questão aí da alta temperatura. Quando podia fazer isso, antes de entrar como regra áurea dessa plataforma, eu fiz um vídeo mostrando para vocês que o aumento da temperatura não é sentido apenas, né, segundo os astrólogos, né, o pessoal da ciência, da própria NASA, não era só no nosso planeta, mas sim em muitos dos planetas ao nosso redor, os nossos vizinhos. Então, se fosse para falar de temperaturas altas, né, e eles dão outro nome, eu prefiro não usar por conta do algoritmo, tá certo? Mas enfim, se fosse para colocar um nome, teria que ser aumento de temperatura universal ou via lactal, sei lá, chame como quiser, né? Porque outros planetas ao nosso redor, repito, que não são influenciados em nada por nós nem colocamos os nossos pés lá, não tem como. Eles também, segundo eles mesmos, têm aumentado suas temperaturas. E aí, eu pergunto a você, como é que fica? Entendeu, meus irmãos? Então é esse tipo de coisa que, infelizmente, nós estamos numa época de censura, né? É uma censura mundial. Espero um dia que a população desperte e entenda que isso aí não se trata de forma nenhuma de conspiração. Nunca foi, na verdade, né? Existia conspiração no meio que eles mesmos soltam. Como disse um agente que fazia parte de uma grande organização, quando surge uma verdade muito grande, o que o sistema faz não é tentar impedi-la e isolá-la, né? Isso é impossível, sempre foi impossível. Uma coisa que é da própria ordem universal. Não tem como você segurar uma palavra já dita. Quem ouviu, ouviu. Você não vai tirar da cabeça da pessoa. Então o que é que você faz? Você solta outras versões no meio para que as pessoas não saibam qual é a verdadeira. Uma tática muito usada por eles, que dá, infelizmente, muito certo e tem sido feita. Então a gente via muita fantasia no meio das tais conspirações para tentar justamente fazer com que a verdadeira caísse em descredibilidade. E as pessoas muitas vezes, por causa do sensacionalismo, né, já que a mentira ela é sempre mais atraente, já diz o ditado, né? As histórias verdadeiras são todas chatas e as emocionantes são mentiras, né? Eles dizem isso e é verdade, infelizmente. A pessoa escutou uma versão estrambólica daquilo ali, então quando você chega com a versão verdadeira, o cara diz, ah, meu irmão, acho que não foi assim não. Ah, eu tô sabendo que foi assim, aí conta com aquela empolgação como se estivesse falando de um filme. Eu recebia muito, né? Hoje não, hoje o público já é mais seleto, o nosso público, né? Apesar do canal marcar aí 600 mil inscritos, o que nós devemos ter na realidade de inscrito mesmo deve ser 25, 30 mil inscritos no máximo, né? Já que o YouTube mesmo isola esses outros, eles nem recebem a notificação. Então a gente tem 25 mil inscritos mais ou menos, estão sempre aqui junto comigo, você é um deles, então você já viu muita coisa, você sabe de muita coisa, né? Mas já quem não teve essa oportunidade, meu irmão, vê esses assuntos assim e fica voando, fica sem entender nada, como os caras dizem, né? Não entende nada, porque realmente tudo isso é proposital, né? Enfim, a gente vai tentando fazer a nossa parte aqui o máximo possível. Esse vídeo acaba aqui.